Vamos seguidamente dar início aos painéis temáticos O Turismo nos próximos 10 anos. O primeiro, Insider's View, pretende colocar em debate a visão de quem conhece o turismo por dentro. Participam neste painel António Marcos Vidal, da APCAT, Associação Portuguesa de Empresas de Congresso, Animação Turística e Eventos, Desidério Silva, da Associação Nacional de Turismo, José Manuel Esteves, da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Luís Veiga, da Associação de Hotelaria de Portugal e Pedro Costa Ferreira, da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, a quem pedimos que ocupem os seus lugares no palco. A moderação está a cargo do jornalista Nicolau Santos. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, e obviamente agradecer o convite ao Presidente do Turismo de Portugal para estar aqui presente e para moderar este painel, que tem a ver com a palavra portuguesa Insider Views, e, portanto, temos 5 pessoas que estão muito por insider do turismo e irão dizer alguma coisa, seguramente, de interessante sobre o turismo nos próximos 10 anos. Como a senhora Secretária de Estado do Turismo já avisou, não é permitida a palavra potencial, portanto, passamos à palavra de concretização, imediatamente, e eu vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao Dr. Luís Veiga, da Associação da Hotelaria de Portugal, porque eu tenho ouvido em vários fóruns e gostava de lhe perguntar se esta nova estratégia, este debate que se abre aqui, aponta realmente para caminhos diferentes e que adaptem o turismo português às novas realidades e às novas correntes turísticas. Boa tarde a todos, muito obrigado, Nicolau, muito obrigado também pelo convite. Mas todos nós sabemos que a estratégia é, estamos no ponto A, queremos chegar ao ponto B e temos de tomar decisões para chegar ao ponto B, e a estratégia passa por um conjunto de ações. Esta é uma delas, ouvir-nos a nós, como eu vou também utilizar alguns termos anglo-saxónicos por causa do Insider View. É óbvio que a hotelaria e a restauração hoje foram torpedeadas várias vezes hoje aqui na apresentação, porque foi dito várias vezes que os ordenados e, portanto, o volume salarial era 37%, os ordenados em média eram 37% mais baixos que a média do país. Mas não dos presidentes, não foi? Não dos presidentes. Pode estar descansado. Portanto, não é bem assim, não é bem assim. Eu até posso garantir que se não fossem 37%, mas se fossem 10% ou 5%, continuava a haver imigração. Ou seja, os jovens continuariam certamente a emigrar. Isto tem muito a ver com aquilo que foi hoje sublinhado, que são as pessoas. As pessoas e o acolhimento que os portugueses e a hospitalidade que o português, que caracteriza o português, tem a ver com a satisfação que ele tem, e isto é uma noção de marketing territorial que todos nós conhecemos, com a satisfação que ele tem em viver no próprio país. E, portanto, se o português se sente bem no próprio país e na sua envolvente, ele também se sente bem ao ponto de ser mais hospitaleiro e, portanto, marcar bem pela hospitalidade, bem o acolhimento ao turista. E, portanto, tem mais a ver com isso propriamente com o salário, porque hoje em dia o bem mais precioso, que eu considero o bem mais precioso, é ter um contrato de trabalho sem termo de preferência, isto é uma prática que nós temos na nossa organização para motivar realmente a que haja alguma confiança e se estabeleçam elos de confiança profundos entre os trabalhadores, entre os nossos colaboradores e a entidade patronal. Portanto, havendo esse contrato de trabalho, tudo é mais fácil e aqui tudo se joga na lógica da produtividade, como a Confederação tem falado e como tem sido dito. Essa produtividade, nós sabemos, tem sido reduzida nos últimos anos, e o ponto de partida podia muito bem ser não 2016, mas 2008, porque os dados que a hotelaria obteve em 2015 e 2014 corresponderam praticamente aos dados de 2008. Portanto, o nosso ponto de partida não é claramente o 2016, mas é o ponto de partida, é o 2008, porque os dados que nós conseguimos em termos de RevPAR, taxa de ocupação, preço médio, foram os dados pré-crise. Portanto, a estratégia e o desafio ainda é superior neste caso.
Eu queria dizer, falando de... Há uma Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Eu, ao longo desta apresentação, ouvi falar várias vezes das pessoas, não ouvi falar da qualidade de serviço que é prestado às pessoas, que é prestado aos turistas e que torna muitas vezes uma visita verdadeiramente memorável ou uma visita para nunca mais voltar a ser feita. Qual é o padrão de qualidade na prestação de serviços? Como é que nós estamos aí? Nicolau, eu penso que há um erro ao identificar a qualidade. O termo qualidade tem mais a ver com a relação qualidade-preço. Isso é que é a verdadeira qualidade. E nesse aspecto, Portugal é imbatível. Não tem potencial, é imbatível mesmo. E todos nós sabemos que a relação qualidade-preço é boa, a segurança também é boa, os comentários e os reviews são bons e, portanto, nós estamos no bom caminho. Esse é um caminho de início que nos permite perspectivar para 2027, que é muito ambicioso, como é o que nós estamos hoje aqui a discutir. Mas eu queria também relevar que a Comissão Europeia está atenta a esta situação e tem um programa que é o 2020 para o turismo a nível europeu, em que a Comissão Europeia definiu claramente um objetivo que era ser a Europa crescer de uma forma inteligente, sustentável e integradora. Quanto à sustentabilidade, hoje já foi aqui mais que badalado e nós temos uma noção concreta do que é sustentabilidade, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de aproveitar os recursos endógenos que estão nas regiões, do ponto de vista da integradora, eu aqui, porque nós falamos aqui várias vezes em acessibilidade, relembro que há um programa, neste momento, que é o Sistema Multimodal de Transportes, que se está a tentar organizar pela Europa toda e que permite que o turista viaje porta a porta, tendo informação concreta, que pode fazer o buzz and fly, pode fazer o fly and train, por exemplo, e isso está a ser já operacionalizado na nossa vizinha Espanha, em algumas cidades, com o AVE, com a Ibéria, com o Alsa, que é um grande exportador, e a Avanza, que é outro grande transportador. Já voltamos assim. E, portanto, é muito importante, realmente. Ia perguntar ao Dr. Desidério Silva, da Associação Nacional de Turismo, destes problemas ou destes desafios que foram referidos pela Sra. Secretária de Estado, desde aumentar o valor da oferta, desconcentrar a procura ao longo do ano, resolver problemas da sazonalidade, dos salários baixos, de inovação nas empresas, etc. Todos eles o tocaram ou alguns considera que são prioritários em relação a outros? Boa tarde, agradecer o convite para estar aqui convosco e dizer que estas questões que foram colocadas pelo Sr. Secretário de Estado e que agora o Nicolau referiu, são tudo questões que estão interligadas entre si. Portanto, todas elas têm que ser trabalhadas de uma forma permanente, de uma forma constante. É evidente que a nós, enquanto regiões de turismo e no âmbito do turismo nacional, a coesão territorial, as assimetrias entre as regiões e dentro das regiões é para nós um problema muito difícil e é aquele que obviamente nós temos que intervir e penso que o Governo está muito alinhado nesse sentido. A outra questão da sazonalidade... Essa parte depende menos dos operadores privados e mais de incentivos públicos. Mas depende dos incentivos públicos, mas também depende de quem está no território, da capacidade de reagir e de encontrar soluções, nomeadamente entre as regiões de turismo e os municípios, que são quem melhor conhece o território. E neste momento nós sentimos que há... no terreno, empresários e empresas que estão disponíveis para dar a mão, disponíveis para trabalhar em conjunto. E esse é evidente que tem que ser a preocupação, tem que ser aqui um trabalhar em rede, porque nem sempre isso acontece. Há muito no turismo quem olha só para o seu negócio, quem olha só para aquilo que é a sua dimensão e não olha para aquilo que é uma escala ou regional ou nacional. E penso que nesse contexto todos nós que estamos no terreno, os parceiros públicos e privados, têm que perceber que há fatores diferenciadores e eles podem ser encontrados. E nós estamos num momento particularmente interessante para o turismo nacional. Estamos num momento em que os números, embora o Luís Veiga diga que está a recuperar os números de 2009, mas o facto é que nós temos aqui que valorizar e potenciar, desculpa a palavra, aquilo que é a nossa realidade. E nós sabemos, e os empresários que aqui estão sabem, que nos últimos 2, 3 anos têm feito sacrifícios, mas que agora estão a procurar dar uma oferta de qualidade. Porquê? Porque a procura é uma procura que tem a ver com aquilo que nós, ao longo dos anos, fomos capazes de fazer no país.
porque o discurso demagógico e muito facilitista, que as pessoas agora vêm para Portugal porque andam lá aos tiros no Norte da África, há uma parte que sim, mas nós temos feito o nosso trabalho, temos criado as condições para que o país tenha uma oferta consolidada, de qualidade, de serviço, e faz com que, quando as pessoas na Alemanha ou noutros países optam por escolher um destino de férias, há dezenas, centenas de destinos por todo o mundo. E se vêm para Portugal, se vêm para o Algarve, ou para o Porto, ou para Lisboa, é porque o destino é um destino que tem trabalhado muito, digamos, nestes últimos anos. E aqui quero fazer uma referência à Secretaria de Estado, que me parece importante a questão da formação e a questão dos serviços. E a recuperação e dar confiança às escolas de hotelaria, neste último governo, acho que é fundamental, porque a formação parte muito daquilo que fomos capazes de fazer, nomeadamente o serviço público. E o serviço público, os serviços públicos têm que estar de mão dada com aquilo que são os investimentos privados, porque se os investimentos privados não tiverem à sua volta um conjunto de infraestruturas, um conjunto de equipamentos, é evidente que acabam por ser penalizados face às escolhas dos próprios turistas. Deixe-me perguntar ao José Manuel Esteves, que é presidente da Aresp, diretor-geral da Aresp e conhecido como o senhor 13% do IVA, quando se falou aqui da questão precisamente disto, da formação, do atendimento, pediu para falar e seguramente é para dar a juntar qualquer coisa a isso. Pois, Nicolau, boa tarde a todos. Com a sua pertinente perspicácia, pôs o dedo na ferida, a qualidade. É agora que nós temos que pensar seriamente na qualidade. Ela está em risco. 60% das empresas de hotelaria e restauração, Banco de Portugal, não é a Aresp a dizer isto, estão em alto risco de falência. Não conseguimos ter autonomia financeira para negociar com a banca, não conseguimos ter autonomia financeira para ir ao famoso 2020. Vamos dar a volta. Mas, quando ouvimos no diagnóstico excelente feito, que foi apresentado recentemente na Assembleia da República, coisas que não são rigorosas, temos que começar a trabalhar em conjunto. Nomeadamente, por exemplo, há um dos diagnósticos que é feito que não é rigoroso, que é os baixos salários do nosso setor. O nosso setor tem o salário mais elevado da economia portuguesa. Desculpem, mas fiz 180 graus do que está a ser dito. A hotelaria e a restauração tem obrigatoriedade. Então vá. Explique devagarinho. Então, Nicolau, que é economista, está aqui tudo feito, preto no branco. Além, trabalhando como base o salário mínimo nacional, 530 euros. É obrigatório, na nossa contratação coletiva, dar alimentação ao pessoal. Somos o único setor que é obrigado por contrato. Estima o contrato 121 euros. Ficamos por isso de 121 euros porque damos mesmo alimentação, pequeno almoço, almoço e jantar. Depois, trabalhamos 365 dias por ano. Feriados, etc. Temos que pagar os feriados. Temos que pagar o trabalho noturno, trabalhamos à noite, temos que trabalhar, damos prémios de língua obrigatórios por contrato, não estamos a dar prémios de produtividade, abonos para falhas com quem trabalha com cá, dias de descanso. Em resumo, os 530 euros só com a alimentação fica em 651, com as médias que projetámos, 20 dias, 10 dias, 3 dias, nós pagamos um salário mínimo na hotelaria e na restauração, de 1.016 euros, ou seja, 92% acima do salário mínimo. Se multiplicarmos por 14 e dividirmos por 11, um trabalhador, ainda não falando das TSUs. Bom, portanto, com esta questão, o dedo da ferida é a produtividade, que nos leva à competitividade. A Aresp tem que agradecer ao Turismo Portugal, que recentemente apresentámos há 3 meses o estudo da produtividade, foi clarinho, está ali diagnosticado quais são os problemas e é em cima deles que temos de trabalhar. Estamos agora a preparar-nos para, em conjunto com o Turismo Portugal, atualizar o estudo da competitividade que fizemos em conjunto em 2005, salvo erro, em que trabalhamos os dois mercados, o mercado de Espanha e Portugal, que também põe o dedo na ferida. Portanto, Nicolau Santos, com este diagnóstico que é na qualidade, porque batemos no fundo, nos últimos 4 anos foi desconstruída a qualidade da oferta turística. Estamos com o mínimo de trabalhadores nas nossas empresas, estamos a comprar a coisa mais importante, gastronomia e vinhos, foi definido como um dos produtos estratégicos. Os produtos já não são o topo de gama, ninguém se atreve a comprar um robalo de anzol para pôr na emenda hoje. Vamos aos congeladores e comprar.
Portanto, é aqui que o trabalho tem que começar rapidamente a ser feito. E, portanto, há muito trabalho a fazer. E ter presente, e lanço aqui, se me permite, um desafio, o que a concorrência internacional está a fazer. A RNBN acaba de fazer em Paris o seu debate e definiu que a prioridade são as pessoas e quer atacar a nossa hotelaria. A RNBN disse que os hotéis são iguais em todo o mundo, em característicos. Nós vamos trabalhar diferentemente, vamos trabalhar com a nossa rede de oferta do dono da casa em bairros, não é... Atenção, aqui é outra questão que levávamos aqui horas, Nicolau, que é os problemas de Lisboa e do Porto, os RevPARs a crescer. Desculpem lá, se há alguém que aguenta, o RevPAR em março foi 29 euros. O RevPAR acumulado foi 24. As ocupações, 33% dos nossos hotéis é que estão ocupados no primeiro trimestre. Portanto, há muito trabalho a fazer, vamos fazê-lo. Perguntar ao Pedro Costa Ferreira, da APAV, enfim, foi também dito aqui que é preciso encontrar novas acessibilidades para Portugal, para trazer novas correntes turísticas, eventualmente as que se posicionam do lado da China, da Austrália, etc. Como Presidente da APAV está seguramente sensível a isto, mas isto depende de quê? Como é possível criar estas novas acessibilidades? Estou sensível, mas não entraria por aí. Se me permitir o Nicolau, vou entrar por outro lado. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e não vou dizer com mais carinho, mas com mais proximidade, pelo menos, as nossas amigas Ana Mendes Godinho, Francisco Calheiros, Luís Araújo, Luís Fazenda, a ideia de que está a ser feito um bom trabalho e que estão de parabéns, eventualmente estaremos todos de parabéns. Uma segunda nota para as cadeiras, que é o momento mais próximo de uma aula de yoga que eu aqui tive. Nem chego com os pés ao chão, ao contrário do Nicolau e dos Teves. Eventualmente tenho o potencial risco de cair, se me permitem a palavra potencial, mas entrando na estratégia e de tudo aquilo que eu ouvi aqui, e chegaria, espero, às acessibilidades, se me permite, eu faria 3 pontos prévios. Que é algo que está, em meu entender, é pré a esta estratégia e é fundamental a esta estratégia. Em primeiro lugar, vamos lá ver, quando nós organizamos uma estratégia, estamos a tentar que o conjunto de ações que constitui um labirinto e, portanto, de certa maneira, até às vezes são contraditórias e não nos deixam sair do mesmo sítio, desse labirinto construir uma estrada, que vá ter a algum lado. Ora, para uma estrada ir ter a algum lado precisa de tempo. E nós temos o mau costume em Portugal, cada vez que há alguma instabilidade política, mudamos tudo. E, portanto, cortamos a estrada e iniciamos outra. Isso é o maior desperdício de recursos que existe. E parece existir, e eu vi aqui estas apresentações, no setor do turismo parece existir algum consenso relativamente a alguns pontos base. Que a política deixe esse consenso atuar e que não estejamos sempre a mudar tudo cada vez que mudemos de política. Isto não é nenhum remoque à atual política, porque a anterior política fez também exatamente o mesmo. Agora, às vezes, parece que estamos a criar divergências onde existem consensos, e é isso que, como empresário, me custa. Segunda e terceira nota muito rápida, a primeira para a previsibilidade da fiscalidade. Aqui também vimos... Podemos tomar uma série de decisões, mas estamos todos dependentes do investimento, crescimento, por aí fora, e fica difícil fazer investimentos. Eu já não digo sem menos impostos, todos nós gostaríamos de ter menos impostos, mas ao menos que seja previsível que continuemos a pagar estes. Eu já não digo a quantidade, mas pelo menos a sua previsibilidade. E uma terceira nota, que também tem a ver com investimento, que tem a ver com legislação laboral. O turismo, quer queiramos, quer não, e eu acho bem que haja políticas de gestão da sazonalidade, mas não é o turismo que é sazonal, não é a oferta, é a procura mundial é sazonal e, portanto, tem que ser gerida, não pode ser acabada e esse aspecto da sazonalidade em alterações de legislação laboral tem que ser tomada em linha de conta. Bom, entrando na estratégia, eu acho que Portugal tem um posicionamento que é muito simples, Portugal turístico é superior ao Portugal, do modo geral, é o 15º país mais competitivo do mundo, como disse o Luís e bem, e a nossa economia não é a 15ª mais competitiva do mundo, portanto somos melhor do que a média. Por outro lado, temos 2 grandes desafios, que eu curiosamente ouvi do Luís Araújo há uns dias na Madeira, que me parece um belíssimo resumo. O desafio do crescimento contínuo, porque a procura mundial está em crescimento contínuo e vai continuar, e portanto se nós não crescermos vamos perder cota, e o desafio da rentabilidade, da receita per capita, já falámos dela aqui. Parece-me relativamente evidente, até pela pressão que vamos ter de mais turistas, enfim, parece óbvio que este desafio da receita tem que existir.
Existindo estes desafios, eu julgo que, do ponto de vista de um plano estratégico, temos duas palavras-chave. E depois podíamos entrar, já teremos tempo ou não, veremos, no que essas palavras-chave nos trazem do ponto de vista da estratégia. A primeira é a procura. Custa-me um bocadinho que muitas vezes nestas abordagens nós falamos muito de oferta e pouco de procura. Eu, como sou agente de viagens e, portanto, lido só com procura, é muito importante que nós não esqueçamos a procura. E não esquecendo a procura, eu diria que pelo menos 4 ideias base. Falámos aqui de novas tendências do consumidor, são verdadeiras, é preciso terem atenção, mas vamos acompanhar a procura. Eurobarómetro, que sai anualmente, Comunidade Europeia, Procura Europeia, primeira motivação dos turistas para passarem férias, sol e mar. É hoje, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos e há 5 anos. O sol e mar não é uma coisa antiga, não é coisa dos anos 70, só que o sol e mar nos anos 70 era entrar na praia às 9 e sair às 5, hoje é entrar na praia até às 9 e sair depois das 5. E depois das 9 às 5 ter uma série de atividades e de atividades enriquecedoras que transformem no novo produto. Mas sol e mar, a segunda, a natureza, a terceira motivação, cultura, e quarta, city breaks. É por isso, quando ouvimos falar em ativos estratégicos, é por isso que Portugal é tão competitivo, é porque os seus ativos estratégicos colam muito bem com a atual procura europeia. E, portanto, muita atenção à procura. E havendo muita atenção à procura, segunda nota relativamente à procura, eu acho que devíamos ter atenção quando evoluirmos na legislação laboral que alberga as novas procuras, estamos a falar dos alojamentos locais, das Ubers, por aí fora, temos de terem atenção que elas têm que ser integradas, mas que não devemos lutar contra elas, porque são procuras. E, portanto, isso é muito importante do ponto de vista da legislação laboral, das novas legislações relativamente a estas novas realidades. Não devemos impedir que elas aconteçam, porque elas existem e fazem parte da nova procura europeia. Já vamos voltar a si. Agora vamos dar a palavra ao António Marques Vidal. Claro que sim. Que é Presidente da Associação Portuguesa de Empresas... A segunda palavra-chave é qualidade. Okay. Além de procura, é qualidade. Podemos muito depois voltar lá. A Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, que, enfim, está ligado seguramente a áreas de atividade que têm vindo a ter um crescimento assinalável, embora partindo de uma base muito pequena, em Portugal. O potencial que nós temos está próximo já do limite, ou ainda pode crescer muito? Há obstáculos? O que é que se passa nessa área? Eu não vou falar, então a palavra potencial é proibida. É proibido. Portanto, o meu primeiro comentário é que estas 10 linhas, então vamos deixar de falar só de potencial e vamos falar de executar. E o nosso problema é exatamente esse. Portanto, a animação turística é o que vai dar a tal diferenciação aos hotéis, é o que consegue criar a motivação para as pessoas visitarem os sítios onde normalmente não vão, é o que vai fazer valorizar a natureza, o turismo de saúde, e tudo, portanto, os chamados estilos de vida saudáveis, o tal sol e mar. Agora, o que nós sentimos é que falta a ligação. É assim, o turismo já definiu as prioridades, agora tem que discutir com todos os seus parceiros. Porque nós falamos do mar e quando vamos tentar fazer as atividades no mar é só entraves. Nós falamos de natureza, quando vamos tentar levar os clientes para a natureza, é só entraves, e não é do turismo, é dos parceiros do turismo. Portanto, o que o turismo tem que fazer é começar a conversar claramente com todos os seus parceiros, ambiente, mar, tudo o resto, agricultura, cultura. Os parceiros que está a falar são públicos ou privados? Os públicos. Pronto. Onde existe o problema é nos públicos, porque há uma tradição de andar à volta do problema, quer dizer, só falar do potencial e nunca de executar. Portanto, há uma grande falta de diálogo entre os operadores e, efetivamente, as entidades que existem. Posso dizer, eu no outro dia fiz uma atividade em Troia e tive 3 autorizações a 3 pessoas diferentes. Quando uma única, se trabalhasse, perguntava aos outros 2, há problema e mais, e eram coisas tabeladas. E que uma delas demorou 15 dias a dar-me um ok para uma coisa que já está tabelada e que já está definida. Portanto, isto aqui não é trabalhar. Há necessariamente, portanto, é preciso mudar, é preciso ir mudando a cultura. Nós achamos que isso vai pela cultura da qualificação, da formação, mas fundamentalmente tem que se ir para o terreno, ir falando entidade a entidade, porque há
à necessidade de mudar culturas que existiam. A senhora Secretária de Estado seguramente vai propor, dentro do Simplex Mais, um guichê único para os operadores turísticos. Mas eu gostaria de lhe perguntar, dentro das várias áreas de atividade que cobra a APCAT, quais são aquelas que neste momento têm maior possibilidade, para não falar em potencial, de crescimento? Aquelas que têm vindo a crescer. São os eventos, é essencialmente assim, não, atenção, os eventos tiveram, principalmente os eventos nacionais que dependem da economia nacional, tiveram uma quebra, óbvia, como todo o país, e estão agora outra vez a crescer. E estão com grande crescimento, principalmente com os eventos internacionais. Portanto, daí, assim, a nossa área precisava ainda de mais promoção e de procura de clientes, portanto, de bons clientes que existem lá fora e que podem vir para Portugal. Isso claramente. A animação turística está com crescimento sustentável, quer interno e quer também externo, está a crescer calmamente. Portanto, o problema de crescimento da animação turística também passa pela promoção, mas passa mais pela facilitação. Enquanto os congressos e eventos precisam ainda de uma grande ajuda na promoção de Portugal enquanto destino de congressos e de eventos. Luís Veiga, enfim, hoje em dia nós temos grupos hoteleiros com potencial, que se tem vindo a internacionalizar e tem vindo a construir as suas redes no exterior também. Em Portugal tem-se vindo a desenvolver também vários projetos, alguns novos, outros de grupos que já existiam. Aqui há uns tempos, enfim, o que se dizia é que, apesar de tudo, a renda que se obtinha, o rendimento que se obtinha, os preços que eram praticados eram preços que continuavam a ser baixos e quase que se dizia que os operadores tinham de fazer algum entendimento, algum esforço para aumentar precisamente o rendimento da ocupação. E depois há também aquele problema do desequilíbrio entre as instalações que estão no interior do país e que obviamente cobram menos por quarto do que aqueles que estão no litoral. Como é que a Associação lida com isso? O que é possível fazer com isso e o que é possível fazer olhando para os próximos anos, até 2027? Ora bem, é óbvio que estão aí duas questões importantes. A questão da coesão territorial, que era digamos, uma das bandeiras do anterior governo, mas que acabou por demonstrar que é ao contrário, afinal não há coesão, há maior assimetria regional dentro do país em termos de RevPAR. Basta ver que o melhor RevPAR é o de Lisboa, foi o de Lisboa o ano passado, e o pior RevPAR foi de uma cidade da região centro, e a diferença é de 4-1, portanto há aqui uma disparidade brutal em termos de RevPAR, e sabemos que o RevPAR é importantíssimo para a hotelaria, essa é a análise que nós devemos fazer, e devemos crescer claramente pelo preço. A procura e o tipo de procura definem claramente o preço que se pode ter, mas há margem para subir os preços sem perder clientes? Quer dizer, há margem para subir desde que sejam propostas de valor únicas, e neste momento o que se entende por propostas de valor únicas já não são aquelas que são diferenciadoras, são aquelas que criam emoção aos nossos turistas, ou seja, a experiência é uma forma de chegar à emoção, e a emoção é a emoção que acaba por ser partilhada na própria unidade, no destino. Os destinos também têm que ser emocionais, também têm que criar emoção perante o turista, e é essa agora a lógica que se está agora a defender na área do turismo. Passou-se o turismo de experiências para o turismo de emoções, e a emoção realmente é que pode promover realmente a subida de preço, porque a procura da emoção leva a que se pague mais por essa proposta de valor. E é isso que neste momento se pretende a nível da hotelaria também, é chegar a esse ponto. E daí haver também hotéis de destino, que existem em Portugal, onde se cobram 200, 300 euros por noite, 400 euros por noite, mas também há hotéis em que se cobra 30, 40 euros. E não vamos mais longe, também em Lisboa essas disparidades acontecem atualmente. Portanto, um dos pontos que a senhora Secretária de Estado tocou foi a questão da qualificação de gestores e empresários na área hoteleira. Acha que existe um problema aí? Existe necessidade de fazer algum tem muito a ver com aquilo que eu falei da produtividade também dentro das nossas empresas hoteleiras, ou seja, o maior conhecimento e melhores competências dentro da hotelaria também podem aumentar a produtividade, e por essa via também se pode claramente aumentar também, eventualmente, ordenados, e partilhar, digamos, essa melhoria de produtividade
pelos nossos colaboradores. Portanto, essa é uma das vias. Portanto, há muito a fazer e a aposta deste Governo na formação é claramente uma aposta que eu apadrinho. Acho que deve ser por aí que nós vamos ser mais competitivos no futuro e, tendo esta visão de longo prazo até 2027, temos muito trabalho pela frente nesse domínio. Muito bem. Pedro, queria acrescentar. Eu queria fazer um comentário. Eu alinho aqui na equipa da Sra. Secretária de Estado. Preço é aquilo que a gente paga, valor é aquilo que a gente recebe. Não conseguiremos aumentar o preço sem aumentarmos o valor. Portanto, por isso é que uma das palavras-chave é a qualidade. Qualificação dos recursos humanos é necessária, incluindo na área de gestão. Requalificação da oferta hoteleira é necessária e depois há um desafio importante no diálogo com o território e com as autarquias. É porque o turismo é um espaço multidisciplinar e, portanto, o aumento da qualidade da experiência tem não apenas a ver com o hotel ou com o guia ou com quem quer que seja, tem a ver com todo o ambiente que se desenvolve à volta do turista. E, portanto, desse ponto de vista, a qualidade, penso que tem que surgir antes do aumento de preço. Não vale a pena estarmos a combinar aumentos de preço se não soubermos dar um maior valor. Uma segunda nota. Quando se fala em requalificação da oferta, nós temos aqui um efeito perverso. Nós temos, e eu disse segunda nota e olhei para ali porque olhei para o Algarve. As nossas principais regiões turísticas são o Algarve e Lisboa. Mas o Algarve, só pelo facto de ser a nossa principal região turística, não quer dizer que seja uma região sem problemas de oferta. Tem-os. Não tem a torneira do investimento europeu aberta em direção ao Algarve. Isto é um efeito perverso grande, porque nós temos acesso a investimento para desenvolver aquilo que, e acho muito bem, e é necessário, mas estamos a deixar de fora as nossas principais regiões de turismo e isso sim é um grande desafio do ponto de vista da articulação entre o espaço público e o investimento privado. É como é que vamos atuar... Deriva dos fundos, de limitações dos próprios fundos? Absolutamente, e por isso é que o desafio é do Estado e da sua ou seja, onde é que vamos buscar o dinheiro para fazer um trabalho que é necessário fazer, apesar da Europa não nos dar dinheiro para essa parte do trabalho. Desidério Silva, pode tentar dar uma resposta a isto? O Pedro referiu e muito bem, porque o Algarve tem neste momento é o maior destino turístico português, mas tem um problema que é uma necessidade urgente de requalificação, de regeneração e de inovação numa série de património hoteleiro e que, face às regras dos fundos comunitários, não tem acesso. E isso penaliza muito os empresários e penaliza muito aqueles que querem investir. E quando nós, não querendo mais hotéis novos, se não forem completamente diferentes, porque aquilo que é a oferta da região, de uma forma ou de outra, está bem, tem o suficiente. O facto é que há muita unidade que precisava de uma intervenção de fundo, alguns até serem demolidos e serem feitos de novo, porque não têm grandes soluções sem ser assim, e o facto é que essa oferta e essa qualidade só pode ser garantida se houver, obviamente, uma intervenção de fundo nessas unidades. Esse é um problema que o Algarve tem, como terá Lisboa, porque está no mesmo processo. Mas eu queria aqui também referir, e fazendo aqui um bocadinho desta nota que o meu parceiro do lado referiu, que tem a ver com a questão do ordenamento do território e tem a ver com a interligação entre os parceiros. Esse é, para mim, uma questão fundamental. Porque se há área de intervenção, nós estamos muito, e normalmente nas questões do turismo, há sempre a questão da procura, da oferta, do REFPAR, da promoção, quanto é que se gasta, dos aviões, disto e daquilo. Mas o facto é que o território precisa de ordenamento e precisa de ser requalificado. E para isso, o ordenamento faz parte de um processo natural a montante daquilo que é a oferta turística. E aí as entidades têm que haver claramente uma agilização, tem que haver uma coordenação que não permita que seja necessário pedir 20 parceiros para uma intervenção num território, quando uma ou duas entidades poderiam fazer isso. Isto inviabiliza, e não estamos a falar de fazer qualquer coisa, estamos a falar de fazer coisas simples, que são mais-valia para o turismo, na sua oferta global, mas que não são compatíveis com aquilo que é a dinâmica empresarial e as necessidades das regiões. E quem foi autarca e quem é autarca sabe exatamente o que eu estou a falar. Não está a falar de coisas na reserva estratégica natural? Não estou a falar disso. Eu estou a falar que a nossa orla costeira tem gente que não percebe nada de coisa nenhuma a gerir uma coisa que não percebe. Sei, é evidente.
E porquê? Porque está instalada, digamos, um poder desses serviços que é preciso manter a capacidade de continuar ir dando informação, de ir prendendo as coisas. Para quê? Para manter ativo aquele serviço. Isso não ajuda. Não ajuda porquê? Porque é preciso intervir, é preciso agilizar e os destinos de qualidade fazem-se com coisas novas em territórios devidamente requalificados. E este acho que é um desafio que o Governo tem. E não estamos a falar de intervir a qualquer preço, estamos a falar de intervir requalificando e questões de qualidade. E, portanto, tem que haver aqui, como disse, desta facilitação, agilização, não é facilitação, é agilização nas intervenções. Por outro lado, o que eu queria também aqui referir é que eu ouço, muitas vezes, os empresários, nas dificuldades que têm nas diversas regiões, isto é transversal às regiões todas, uma dificuldade em conseguir os licenciamentos, em conseguir a agilização, em conseguir a simplificação, em conseguir, enfim, libertar-se de determinados custos que não fazem sentido. Porquê? Porque estão dependentes, mais uma vez, de vários serviços e de vários departamentos. E esta é a questão de fundo que nós temos também cá. Ou seja, podemos falar de quanto é que se gasta na promoção externa, em que países, mas o facto é que há no país, há nos departamentos, há nos ministérios uma grande necessidade de trabalhar em conjunto, de agilizar procedimentos, minimizar os impactos dos empresários no setor do investimento e criar condições para que o investimento seja feito e seja depois, obviamente, compensado, porque ninguém vai investir sabendo que depois não há retorno do seu investimento. Isso depende muito daquilo que for a forma como os governos, como as entidades públicas também funcionarem. E, por outro lado, só para terminar, dizer que o turismo e a oferta e a qualidade da oferta depende de um conjunto de fatores que têm que estar associados. Os hotéis e os resorts não são ilhas, tem que haver investimento público e os municípios têm feito esse trabalho. E o que eu deixava aqui era uma nota que me parece importante. Os municípios que fazem uma intervenção turística, prestam um serviço público, deve haver uma forma de os compensar daquilo que é o investimento para que esses territórios tenham a capacidade de receber os turistas, porque sob pena dos destinos se degradarem, do espaço público se degradar e das acessibilidades às praias se degradarem e outros locais de animação e, portanto, esse é um esforço que deve ser partilhado com todos, mas com todos, independentemente de serem públicos ou serem privados. Bem, eu tenho a certeza, o Sr. Ministro da Economia está farto de tomar notas e, portanto, isso estará resolvido rapidamente. António Marcos Vidal, eu gostava de lhe perguntar, na sua área de atividade, o património e a natureza são essenciais. São determinantes. São diferentes, eu sei. Não, isso são mesmo determinantes. É o nosso produto core. Muito bem. E aí é necessário que o património esteja recuperado, não é? Já agora convém, não é? Visitar coisas degradadas não é muito simpático e é preciso cuidar da natureza. Como é que vocês fazem essa ligação também aí a entidades públicas, mas também como operadores privados? Sim, eu posso dizer que as empresas são os principais cuidadores dos locais. E isto é por causa disso é que às vezes ficamos um bocado, a palavra mais forte até será mesmo essa, digamos que revoltados, quando vemos da parte da entidade pública que deviam efetivamente cuidar e não cuida, impedirem-nos a nós de andar lá e de cuidar, porque nós levamos as pessoas, tratamos dos espaços, porque a natureza para nós é o nosso produto de venda, portanto, é o produto que vende as tais emoções, o tal apelo das pessoas, o conseguirem construir alguma coisa para elas mesmas, e, portanto, nós tomamos conta dos espaços, sabemos onde é que nidificam os pássaros, sabemos quais são as plantas, sabemos como é que o ciclo da natureza se processa e protegemos-lo, porque esse é o nosso produto. É a mesma coisa em relação à cultura. Portanto, às vezes custa-nos perceber como é que as entidades públicas olham para a natureza e olham para a cultura de uma maneira meramente, digamos que administrativa. É assim porque é assim porque sempre foi assim, não se pode fazer porque não sabemos, não podem ir mais que 10 pessoas. Porquê? Porque não, quer dizer, e isto é contínua, estamos continuamente a deparar-nos com este tipo de situações. Portanto, e nós somos uns parceiros ideais, e posso dizer que muitos dos nossos associados, nomeadamente, por exemplo, no Parque de Sintra, são daqueles que mais despejos ilegais de entulho detectam, que mais queixas fazem à GNR, etc., para proteger aquilo que é deles.
E não vimos a retribuição da parte do lado do Estado em se preocupar, até quase que nos devia nomear como seus ajudantes de terreno, que eu acho que fazia muito sentido, porque efetivamente nós levamos lá as pessoas. E repara uma coisa, que se as pessoas não forem aos sítios, as pessoas não se vão preocupar se aquele sítio um dia é arrasado todo e fazem lá qualquer outra coisa. Portanto, as pessoas têm que viver os espaços para conseguir ter algum momento de afetividade com o mesmo e acharem que é importante para o conseguir proteger. Se nós estamos sempre a proibir as pessoas de ir aos sítios, elas um dia fazerem lá um prédio ou fazerem lá qualquer outra coisa, para elas é perfeitamente indiferente, porque elas não sabem qual é o valor natural que aquele sítio tem. Não é? Muito bem. José Manuel Esteves, independentemente do que queira acrescentar relativamente ao que foi dito, eu gostava ainda de tocar no ponto da inovação, que é importante seguramente para o setor, e saber se na sua área específica, calculo que deve ser difícil, tendo traçado o quadro que traçou relativamente às dificuldades das empresas, mas o que é que está a ser feito ou o que é que pode ser feito? Muito obrigado, Nicolau, pela oportunidade. Duas notas prévias. Seria injusto, com a deixa que me deu do IVA, da restauração, não fazer aqui justiça. Assim pessoalmente, que durante 4 anos nas suas linhas disse o IVA a 13% no setor, e ao Governo português, na pessoa do Sr. Ministro, da Sra. Secretária de Estado, pedi que transmita ao Sr. Primeiro-Ministro a forma honrada e a justeza com que ele cumpriu com as suas promessas e nos deu a todos nós este handicap, que a partir do dia 1 de julho temos de ter uma margem para poder investir na nossa requalificação, no nosso investimento, na criação de emprego e numa luta sem quartel, que temos que traçar em conjunto, que eu faço já aqui um diagnóstico para o futuro, o combate à evasão e à fraude fiscal. À semelhança daquela imagem terrível que temos de ser um setor que paga baixo, temos outra imagem que não é justa, que somos um setor que foge ao fisco, paga ao justo pelo pecador. Temos que acabar com isso e vamos trabalhar com certeza em conjunto. Obrigado. Mas não agradeça já, porque quem paga adiantado é mal servido. Portanto, espero pelo dia 1 de julho, que é para ver se a coisa começa mesmo. Pronto, uma nota para acabarmos com as deixas e as queixas que estamos a fazer. O trabalho que a Sra. Ministra Manuel Leitão Marques fez com o Simplex, na sequência do que tinha feito, e a Aresp tem esta experiência no anterior governo PS, fomos protagonistas do projeto piloto, até com as esplanadas, com os restaurantes, com o Primeiro-Ministro Sócrates e com a Sra. Ministra, mas é agora que tem que se começar a trabalhar no terreno. 2 exemplos flagrantes. Sem querer, não chamamos os ditos pelos nomes. Nadador Salvadores. A partir de uma nova lei, cada piscina, cada tanquezinho no nosso hotel com 5 metros, a partir de agora tem que ter um nadador Salvador pago por nós. As praias portuguesas, a costa toda precisa de um nadador Salvador. A tutela dos nadadores Salvadores é a Capitania do Porto, é a Câmara Municipal, é o Ministério do Ambiente, depois vem aqueles polícias com os calçõezinhos todos brancos, muito justinhos, porque o nadador não está naquele sítio, leva com uma coima. As marés vivas, esses não são... Mas não, mas assista. Bom, e agora indo às questões proativas. O apoio estratégico, eu diria que dos ativos estratégicos que foram anunciados, o principal que temos que saber trabalhar é as pessoas, é o povo. O que nós temos de diferenciador em relação a todo o mundo e a toda a oferta é o friendly people. A RNBN está-se a focar aí. A RNBN, como ela diz, eu nem quero saber dos meus clientes. A minha rede de anfitriões é a minha riqueza. E é aqui que eles vão combater a hotelaria e não só, porque são estes anfitriões, e aqui esta confusão que está instalada no alojamento local, um dia temos que fazer esta reflexão, o que é o alojamento local da requalificação urbana, o alojamento local do quarto da pessoa que aloja, que é aí que a RNBN tem o seu target, ou a velha pensão, que agora está na moda, porque o que era pensões antigamente parece que se esfumaram, foram obrigadas todas a desaparecer com uma bomba e agora estamos a dizer, um andar de gente ruidosa ali. Não, sempre foi. Portanto, temos que estar atentos. Outra nota final, e aqui termino, pediram um insider view. É o desafio do Presidente Luís Araújo. E o meu insider view é o associativismo. Humildemente, temos que olhar para dentro de nós, ao Francisco Calheiros. A CTP tem um papel, a CTP tem que liderar a economia portuguesa. A CTP é a nossa principal confederação. Não é a indústria, não é o comércio, não é a agricultura, com todo o respeito. Estão os números aí. Como é que temos que fazer? Mudar os nossos paradigmas. Continuamos todos focados, como há 40 anos, nas lutas laborais com os sindicatos, com os contratos coletivos e a legislação laboral.
A legislação laboral, ela tem que rapidamente ser específica. Trabalhamos 365, 24 horas por dia, tem que se encontrar soluções. A Aresp está feliz. A Aresp assinou os seus contratos coletivos, o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, com as 2 centrais sindicais. Temos contratos para a restauração, temos contratos para a hotelaria, inovadores, com todos aqueles pressupostos que estão referidos. É preciso criar bolsas de horas compensatórias, a especificidade do turismo está ali respeitada. Portanto, não é difícil. Temos é que agora, no associativismo, não andar nas nossas capelas, a minha mais bonita que a tua, mais colorida, e eu sou assim, e todos somos poucos. O grande desafio, fizer, como nosso grande parceiro, Francisco, atrasado e faltoso por não ter participado aqui, lanço desde já, Sr. Presidente da Confederação de Turismo, as 99,97% das empresas portuguesas são micro e pequenas empresas, que é este o turismo que temos. E é aqui que temos que lhes dar rede de escala. A inovação que me pediu como última nota é isso. A Aresp está neste momento a trabalhar na criação de redes, de broker. O nosso balcão único empresarial está instalado, estamos a abrir agora o de Ponta Delgada, que joga muito bem com o Simplex e com estas facilitações dos balcões para as empresas, e temos que libertar estas micro e pequenas empresas. Quantas é que tem mais 10 trabalhadores na animação, Presidente? Muito poucas. E etc, etc. E estes homens são vitais. Somos nós, o associativismo, que temos que fazer este trabalho por esses empresários e deixá-los no seu core business. A restauração é comprar o peixinho e grelhá-lo. Os hotéis é fazer a cama e tratar disto. O animador, as autarquias, o seu papel, os agentes de viagens, trazê-los. Agora, a oferta nossa tem que ter uma visão diferente também daquela que tem atualmente, ser requalificada, porque a procura essa acabou, Nicolau. É a rede social, é a RNBN. Para terminar, há realmente outro tipo de ofertas. Estão a escapar aos operadores tradicionais. No vosso caso é obviamente conhecido o Airbnb, mas estão a aparecer outros operadores também nessa área. Nos táxis temos a Uber. Como é que se lida, como é que vocês lidam? Vão-se unir a eles, isto é, combatê-los com as suas próprias armas, ou esperam apenas que haja legislação que eventualmente impeça este tipo de situação? A hotelaria está-se a adaptar claramente à nova procura. E quando se falava que a hotelaria era um setor pouco inovador, as provas claras de que há inovação na hotelaria estão aí, portanto, nos projetos que apareceram nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2, 3 anos. Mas a nova procura que nós sabemos, e quando nós nos questionamos quem é o cliente, hoje em dia, hoje em dia já não é o cliente que nós definíamos, grupo, classe AB, casado, 45 anos, 2 filhos. Hoje é que aplicações é que ele tem no smartphone. E a partir das aplicações sabemos que é o cliente. Portanto, há um estádio completamente novo que nós temos que admitir e esse sim se constitui o maior desafio para a Estratégia 27. Há aqui um estádio completamente novo. Eu relembrava, por exemplo, que até no mais começa a haver a oferta diferenciadora. Por exemplo, hoje um congresso pode-se fazer dentro de um comboio, de um vagão de um comboio. E há uma plataforma que é a Snap Event, que permite encontrar pessoas que querem fazer eventos e encontrar outras que disponibilizam espaços completamente diferenciadores. Portanto, está tudo a mudar, o mundo está a mudar, a digitalização está a fazer isso, mas há uma preocupação, e eu relembro aqui dois fatores que foram aqui hoje falados. Um é sermos melhores que os concorrentes, portanto, sermos mais competitivos que a nossa concorrência, e nós não nos podemos esquecer que estamos aqui na sub-região do Mediterrâneo, onde temos concorrentes muito fortes, nomeadamente aqui ao nosso lado, mas também o gasto médio do turista. E uma das preocupações que Espanha tem atualmente é que o gasto médio do turista tem estado a descer desde 2009 para cá. E isso tem a ver com a oferta maciça de alojamento local que apareceu em Espanha, nomeadamente de apartamentos. E os últimos dados, o Turismo Portugal colocou muito recentemente cá fora os dados do alojamento local de 2014, em que se mostra que 9% do alojamento em Portugal, das dormidas, já foi em alojamento local, ou seja, 4,3 milhões de dormidas em 2014, só com base em 1.143 registros. Neste momento já ultrapassámos os 25 mil registros. Portanto, mas esses 9%, esses 4,3 milhões, correspondem a 6% de receita. Portanto,
este aprofundamento, este aumento do alojamento local realmente vai proporcionar que a receita não melhore e, portanto, é aqui que começamos a discutir se esse é claramente o caminho que devemos seguir. Que era o caminho que estava a ser protagonizado pela anterior tutela, que era, queremos ter um país de alojamento local ou queremos ter um país de hotelaria. Por outro lado, temos de ter consciência que a hotelaria se inovou e os novos projetos demonstram isso. A socialização dos espaços dentro do hotel, com novas atmosferas, a socialização entre os clientes, a socialização e a informalidade com os colaboradores e a socialização nas comunidades com as comunidades locais. Portanto, a hotelaria está a seguir um pouco o caminho que a procura e a tendência da procura está neste momento a querer, que é, nomeadamente os millennials, que são aqueles que estão entre os 15 e os 32 anos atualmente e procuram socializar-se no terreno quando vão a um determinado destino. E, portanto, os novos hotéis que estão a aparecer estão claramente a ir por esse caminho, portanto, não estamos preocupados com esse facto. Muito bem. E antes que algum de nós caia destas magníficas cadeiras, peço uma enorme salva de palmas para os nossos oradores. Obrigado. E este é o fim do primeiro painel.